A questão das obrigações dos governos e o marco do procedimento ante o Comitê de Liberdade Sindical, CLS, e das funções das organizações de trabalhadores e de empregadores, conforme consolidado na Organização Internacional do Trabalho, é algo imprescindível para uma atuação em âmbito nacional e internacional. O sucesso, ele é inerente ao poder das informações que você vai acumulando na aplicação dos seus conhecimentos para uma escalada exitosa na conquista da efetivação da dignidade da pessoa humana por meio de instrumentos que tenham repercussão mundial e que será sua no tempo certo se você continuar plantando e regando as suas capacidades. Pensando em números e possível atuação que tenham apresentado sobre o sindicalismo no mundo, como âmbito de atuação jurídica e justiça social, nesse caminho, tome como exemplo o caso do Japão. São 3 as principais centrais sindicais e lá você pensa, por exemplo, no Rengo, com 6.672.000 filiados. Outra entidade que é um Zororen, com 940.000 filiados, isso varia em torno de 5, 10 mil filiados, em regra, não é? E também uma terceira, para você imaginar lá, que é o Zenokyo, com 156 mil filiados, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar de 2005. Esses dados, em interessante matéria, por exemplo, você pode ver na revista Forbes, que foi escrita pelo Leandro Manzoni, eles destacam a atuação do movimento sindical na história com as 11 greves que mudaram os rumos da história. E eles fazem lá um apanhado interessante, curto, resumido, com algumas fotos, e o autor ressalta que o primeiro registro histórico de uma greve foi uma paralisação de artesãos no Egito Antigo durante o reinado de Ramsés III em 1152 a.C. Aqui no Brasil, diz o autor, que o primeiro ato que se tem notícia foi a interrupção dos telégrafos e dos tipógrafos nos jornais Diário do Rio de Janeiro, Correio Mercantil e Jornal do Comércio, que reivindicavam aumento salarial em 1858. Das 11 greves que ele escolheu para dispor sobre essa importante atuação, nós temos, por exemplo, a greve de 1824, a greve das operárias de Pawtucket, em Rhode Island, nos Estados Unidos, e que foi considerada a primeira greve fabril da história. Um grupo de 102 trabalhadoras, elas deixaram seus tiares depois que os proprietários da indústria têxtil de Pawtucket, nos Estados Unidos, anunciaram a redução de seus salários e o aumento de 1 hora por dia na jornada. Nesse caso, as trabalhadoras votaram pelo retorno ao trabalho após os antigos valores salariais serem restabelecidos. Veja, o movimento ele se espalhou pela cidade e contou com a participação de homens e crianças operárias, fazendeiros e artesãos. Imagine uma situação difícil como essa, né? Baixar o salário e aumentar a jornada. A segunda que ele fala é em 1886, a greve geral nos Estados Unidos, que resultou na criação do Dia do Trabalho. Em 1º de maio de 1886, ocorreu uma greve geral que contou com a participação de milhares de trabalhadores nos Estados Unidos que reivindicavam melhores salários e redução de jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. No terceiro dia de paralisação, os manifestantes e policiais de Chicago se envolveram em um confronto sangrento que terminou com as mortes de 2 lados aí, para você imaginar, tanto da polícia quanto dos trabalhadores. E para homenagear as vítimas, a Internacional Socialista criou o Dia do Trabalho em 1889. O primeiro país a oficializar a data foi a França em 1919 e no Brasil ela passou a ser lembrada a partir de 1924. Uma terceira greve em 1917 foi o protesto Pão e Terra, que teve origem no dia, deu aí origem ao Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo, na Rússia.
Cerca de 90 mil operários saíram nas ruas de São Petersburgo em 8 de março de 1917 para protestar contra o regime do czar Nicolau II e as más condições de trabalho, a fome e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial em meio ao ambiente político que culminou com a Revolução Russa no mesmo ano. Essa data foi oficializada como o Dia Internacional da Mulher em 1921. Uma quarta greve também em 1917 foi a Greve Geral no Brasil. Em junho de 1917, 50 mil trabalhadores organizados em sindicatos anarquistas se mobilizaram e pararam a produção na indústria e as vendas no comércio para reivindicar aumentos salariais que compensassem a inflação elevada da época. Entre as reivindicações estavam também melhores condições de trabalho e jornada diária de 8 horas. Veja que a gente estava falando nos Estados Unidos de jornada de 13 horas. Em 1968, a greve geral na França, que resultou no movimento de maio de 1968, esse foi icônico porque combinou uma greve geral de trabalhadores, aproximadamente 2/3 aderiram ao movimento, com uma revolta estudantil nas universidades e escolas secundárias que lutavam pela reforma da educação. O ápice do movimento ele levou à mobilização de 9 milhões de pessoas. Entretanto, um aumento salarial e a convocação de eleições gerais pelo então presidente francês, o Charles de Gaulle, eles desmobilizaram os trabalhadores que voltaram às suas funções, enquanto o movimento estudantil foi contido por ações policiais. Veja mais uma das 11 greves que ele está falando. Já em 1975, a Greve Geral das Mulheres, que aconteceu na Islândia, em 24 de outubro, 90% das islandesas resolveram ir às ruas para demonstrar a sua importância para a sociedade e pleitear a igualdade de direitos com os homens, recusando-se a trabalhar, cozinhar e cuidar das crianças ao mesmo tempo. Graças ao movimento, 5 anos depois, Vigdis Finnbogadh, uma mãe solteira divorciada, foi a primeira mulher a ser eleita presidente em um país democrático, ficando no cargo por nada menos que 16 anos. O feito contribuiu para que a Islândia fosse conhecida como o país mais feminista do mundo. A sétima greve, que foi de 1978 a 1980, foi a greve dos metalúrgicos do ABC. O fim do milagre econômico, o período de crescimento de 2 dígitos na economia brasileira, associado a uma inflação elevada, deixou os trabalhadores das metalúrgicas da região do ABC, lá de São Paulo, insatisfeitos. Em 1978 foi realizada a primeira paralisação na fábrica, por exemplo, da Saab Scania, com a reivindicação do aumento salarial de 20%. O que era para ser um movimento para melhorar as condições econômicas dos trabalhadores, ele acabou tornando-se um protesto contra o regime militar que estava acontecendo aqui no Brasil desde 64. O auge das greves foi em 1980, quando nada menos que 300 mil metalúrgicos interromperam as atividades por 41 dias. No mesmo ano, o Luiz Inácio Lula da Silva, cuja liderança e carreira política foram impulsionadas pelas greves, ele foi preso pelo governo militar, enquadrado também na Lei de Segurança Nacional. A oitava greve relevante em 1980 foi a greve no estaleiro Gdansk, lá na Polônia. Em 14 de maio de 1980, 17 mil trabalhadores dos estaleiros navais de Gdansk, eles declararam greve após a demissão de um integrante de um sindicato independente. A paralisação rapidamente se alastrou pelo país e desembocou em uma crise política que anos mais tarde derrubaria o regime comunista na Polônia e alcançaria o líder sindical Lech Walesa, acabou sendo alçado para a presidência do país em 1990. Ligado à Igreja Católica e ao Papa João Paulo II, o Lech Walesa foi um dos símbolos anticomunistas nos anos 1980. Já a nona greve, 1981, a greve dos controladores de voo nos Estados Unidos, ela em agosto de 1981
13 mil controladores de voo, eles entraram em greve depois que o sindicato da categoria convocou a mobilização para reivindicar melhorias salariais e nas condições de trabalho, além de uma redução da jornada de trabalho para 32 horas semanais. O então presidente Ronald Reagan, ele declarou a paralisação ilegal e deu um prazo de apenas 48 horas para os grevistas retornarem às atividades. Como os grevistas não respeitaram a ordem do presidente, eles foram demitidos e substituídos imediatamente por profissionais treinados em segredo lá na Casa Branca, que sabia antecipadamente desse momento aí de deflagração do movimento. A ação foi considerada uma vitória do Ronald Reagan frente ao poder dos sindicatos norte-americanos na época, logicamente que merece muitas críticas isso. E a 10ª em 1989, a greve geral contra a inflação aqui no Brasil, segundo as centrais sindicais da época, 70% da população economicamente ativa, 59 milhões de trabalhadores participaram dos protestos em 14 e 15 de março de 1989 contra a hiperinflação, sendo que em 12 das 26 capitais brasileiras nada funcionou. Na época, a inflação oficial atingia em média 1000% ao ano. E a 11ª, em 2007 e 2008, foi a greve dos roteiristas em Hollywood. Greves não são ações, aí, como diz o autor, apenas de operários, mas também já serviram como pressão por trabalhadores dos chamados bens imateriais, caso dos roteiristas de filmes, séries e programas de TV de Hollywood entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008, reivindicando um aumento de cerca de 3,5% nos honorários e a divisão dos lucros obtidos por meio de novas mídias. A greve afetou o andamento de séries como o The Big Bang Theory e outras mais aí que eram muito conhecidas, inclusive o House. Assistindo esse vídeo, você vai perceber a importância do respeito aos direitos humanos e a atuação do sistema da Organização Internacional do Trabalho nas Nações Unidas com relação à liberdade sindical. É um vídeo gratuito que vai ampliar a sua visão e interpretações sobre a relação entre os direitos fundamentais e a efetividade dos direitos humanos em âmbito internacional, com reflexos claros internamente aqui no Brasil. É um presente a você que se interessa em atuar de forma cada vez mais precisa. Como o caminho de 1000 passos ele começa pelo primeiro, nós vamos aqui subindo a nossa escada, juntando aprendizado sobre direitos humanos, teoria, prática, academia e a realidade da advocacia. Certamente ele vai ajudar a transformar a sua vida e a sua atuação em âmbito individual e coletivo, uma vez que você precisa ficar atento para não perder possibilidades enriquecedoras. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado que desde o mestrado e doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará, UFC, eu venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com umas ações teóricas e práticas para crescermos juntos. É algo que me instigou muito mais após de ter exatamente sido alvo aí na minha participação e reflexões como assessor técnico nas últimas conferências da Organização Internacional do Trabalho na Suíça, no Palácio das Nações da Organização das Nações Unidas e no Escritório Geral da Organização Internacional do Trabalho, o Bureau da OIT em Genebra. Convido para ver os vídeos e entender mais no canal Clóvis Renato Direitos Humanos e outras redes aí nossas. O material é único, com fontes imparciais e oficiais que tem a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e conhecermos os famosos ossos de ofício. Eu antecipo que, se você quiser aprender um pouco mais, visite a minha página clovisrenato.com.br, lembre Clóvis com I, clovisrenato.com.br, e receba grátis um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais e deixe o seu contato para ser informado dos cursos que eu vou lançando no correr do ano. Eu geralmente lanço aí por apenas uma semana
para um número limitado de pessoas para que eu possa dar mais atenção a cada um. Se inscreva, participe de minhas redes sociais e fique informado. Esse é o momento da informação e, como eu disse há pouco, informação é poder. Estou imensamente feliz com os novos participantes na última semana, tanto no curso quanto nas redes sociais, e os novos envolvimentos nas publicações gratuitas que eu lanço diariamente. Gratidão a você que mantém essa chama acesa. Muito bom estarmos juntos. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. Acredito que juntos nós vamos conseguir o que jamais conseguiríamos sozinhos. E vamos então aí às funções das organizações de trabalhadores e de empregadores e o papel dos governos conforme a recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. E essa norma, não é, que tem aí decisões na recopilação de decisões do comitê, que é de 2018, está na 6ª edição, tendo sido a primeira publicada em 1972 e atualmente conta com 1.516 verbetes. Ela é publicada nas 3 línguas oficiais da organização, se você não sabe é o inglês, o francês e o espanhol, e a última versão em português saiu em 2004, de modo que a versão que eu estou utilizando agora, ela atualiza e amplia verbetes e eu vou fazendo aqui traduções livres. Relembre que o Comitê de Liberdade Sindical ele é um órgão tripartite criado em 1951 pelo Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, e o comitê examina denúncias e alegações de infrações aos princípios da liberdade sindical e do reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva consagrados com a Constituição da Organização Internacional do Trabalho, já lá no preâmbulo e na Declaração da Filadélfia, e segundo tem sido expressado pela Resolução da Conferência Internacional do Trabalho de 1970. Seguimos hoje nas conclusões do primeiro capítulo da recopilação de decisões do Comitê de Liberdades Sindicais e vamos hoje partindo aqui dos verbetes. Vamos tratar os verbetes 58 ao 66, concluindo esta parte geral das emendas de decisões do CLS. A nível de tópicos, nós vamos tratar sobre obrigações dos governos e o marco do procedimento ante o Comitê de Liberdade Sindical, para você ficar atento como é que faz, os verbetes 58 a 61, e também, no segundo momento desse vídeo, as funções das organizações de trabalhadores e de empregadores. Essas aí estão nos verbetes 62 a 66 e vamos agora começar aqui a refletir cada um dos verbetes. Vamos seguindo, primeiro começando pelas obrigações dos governos e o marco de procedimento ante o Comitê de Liberdade Sindical. Verbete 58 a 61. O verbete 58 diz que o comitê está convencido de que, se bem esse procedimento protege aos governos contra as acusações infundadas, esses governos deverão reconhecer, por sua vez, a importância que tem apresentar com vistas a um exame objetivo, respostas detalhadas, precisas, exatas sobre o fundo dos direitos que são alegados e das questões alegadas. Veja, o comitê, dentro desse verbete, ele já está dispondo que é muito importante que uma denúncia seja apurada pelo comitê, para que o governo não fique sendo julgado injustamente. De modo que o governo deve levar a sério eventuais denúncias que porventura aconteçam e, a partir dessas denúncias, fazer respostas bem detalhadas, realmente com base na realidade do que está acontecendo no Estado, usando das normas internacionais, de próprias decisões do Comitê de Liberdade Sindical. Daí também ser necessário ter uma preparação interna no governo, com pessoas, servidores que entendam da matéria sindical. É isso que ela está dispondo, que logicamente com a resposta objetiva vai evitar injunções e questões de alegações meramente políticas contra os próprios representantes dos governos.
diz no verbete 59 que em todos os casos que se tenham submetido desde a sua criação, tem-se considerado que as respostas dos governos contra os que se apresentam em queixas, elas não deveriam se limitar a observações de caráter geral. Ou seja, novamente o comitê, em cima das questões, às vezes, ela está praticamente dando um bom conselho para os governos, né? Quer dizer, em todos os casos em que foram apresentadas denúncias, elas não podem ser respondidas, ou não devem, melhor falando, ser respondidas pelos governos de forma genérica, né, ou de forma muito sucinta. É bom que eles levem a sério as denúncias, levem a sério as provas que porventura sejam apresentadas pelos denunciantes e que ele rebata ponto a ponto. É como aqui no direito, quando nós somos preparados para responder as petições, por exemplo, das reclamações, as ações, nós temos que rebater cada ponto e não agirmos de forma genérica, porque agir de forma genérica prejudica a nossa atuação e, consequentemente, vai prejudicar o julgamento pelo órgão respectivo. E o órgão aí não está interessado em punir, mas sim em realmente fazer um julgamento justo e analisar o que está sendo dito. No verbete 60 diz que, uma vez que se tenha filiado, nenhum prazo de prescrição para o exame das queixas, seria muito difícil, se não impossível, que um governo respondesse de maneira detalhada em relação com os acontecimentos que remontam a um passado, por exemplo, que já tem em coisas que têm acontecido. Então ele está começando a dizer que é compreensível que os estados, que os governos, tenham certas limitações para responder denúncias que às vezes chegam com um certo tempo. Mas novamente o comitê reitera que isso vai ser considerado e que, se tem problemas com relação à junção de elementos para detalhar, é melhor que não responda de forma genérica, mas que faça a apresentação do caso e que se justifique a questão do decorrer, do decurso do tempo que foi apresentada a queixa, por exemplo, e o que está sendo discutido. Na OIT é muito interessante porque nós temos, em regra, uma reunião com os 187 representantes a nível mundial, basicamente, no mínimo aí um ano. Ano a ano tem uma, que é na Conferência Internacional do Trabalho. Fora isso, a OIT continua funcionando aberto normalmente nos horários de trabalho. E, bom, importante aqui, encerrando esse tópico, já vem um último verbete que dispõe, que é o 61, dizendo que, na responsabilidade dos estados, quando um caso ele é catalogado como provisório e deve o comitê que ele necessite de certas informações do governo e dos que estão denunciando com respeito ao caso, para poder pronunciar-se sobre o fundo quanto aos aspectos, por exemplo, é importante que entre todas as questões do caso possam haver algumas sobre as quais não se requeira maior informação, o que permite ao comitê expedir-se sobre o fundo do que está sendo dito. Essas recomendações, elas podem ser cumpridas pelo governo. Também está dizendo aí o comitê que em alguns casos em que a matéria, por exemplo, o comitê já sinta algo pronto, que já dê para ele se manifestar, o comitê, e principalmente como algo que tenha, porventura, uma necessidade de uma decisão, um posicionamento mais rápido, mesmo que o Estado ainda não tenha tido tempo de apresentar informações de forma mais profunda, mas se a coisa já estiver madura para a decisão ou para alguma análise pontual, o comitê não vai se esquivar e vai fazer, e isso diz ele que tem a ver com o seu papel nesse cumprimento das normas internacionais. Esse é mais um ponto relevante para que você perceba o compromisso e como não há jogo às escusas. Tudo lá no comitê é feito às claras, e o próprio modo de atuação, além das normas da OIT, dos regulamentos, dos regramentos, tem as decisões em casos que já foram apreciados pela organização e pelo esse Comitê de Liberdade Sindical. Com relação às funções das organizações de trabalhadores e de empregadores,
O verbete 61, por exemplo, já segue, na verdade, o 62, ele destaca que é indispensável o desenvolvimento de organizações livres e independentes e a negociação com o conjunto dos integrantes desse emaranhado social para que um governo possa afrontar os problemas econômicos e sociais e resolvê-los da melhor maneira no interesse dos trabalhadores e da nação. Então, o comitê reconhece que é muito importante a existência de entidades livres, autônomas, e é muito bom, inclusive, para os governos, porque vários estudos já demarcam que onde tem uma democracia mais desenvolvida, que tem um movimento sindical mais desenvolvido, amplia-se a dignidade da pessoa humana, amplia-se as questões, melhora as condições de trabalho, são melhorados os ambientes, evita-se acidentes. Então ele está dizendo que é muito importante que os governos deixem que haja efetivamente esse desenvolvimento pelas entidades, que os governos se atenham a ampliar cada vez mais o nível de liberdade sindical. Esse é um ponto muito relevante dentro da recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical, porque nos demais tópicos que nós vamos ver aí, vão ser apresentadas diversas questões que ampliam e detalham mais esse nível de liberdade. Por exemplo, no verbete 63 diz que a missão fundamental dos sindicatos, ela deveria consistir em assegurar o desenvolvimento do bem-estar econômico e social de todos os trabalhadores. Se você pegar, por exemplo, a nível constitucional aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, um capítulo dizendo que a ordem econômica toma como base aí o primado do trabalho. Diz, por exemplo, na ordem social que tem que haver esse equilíbrio. No nosso próprio artigo 1º, que trata sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, fala no mesmo tópico dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, de modo a apresentar algo de forma equilibrada, nem é se pensar só na economia no sentido do lucro, não é? Mas pensar na economia no sentido do equilíbrio. Equilíbrio também pensa do quê? No desenvolvimento social. Então, lembrando do conceito do Rossetti de economia, ele fala que a economia é a ciência que estuda os escassos recursos para atender às necessidades ilimitadas de uma sociedade. Ou seja, para tratar de forma equilibrada e não só lá ou cá. No verbete 64 diz que os interesses profissionais e econômicos que os trabalhadores e suas organizações defendem, eles abarcam não somente a obtenção de melhores condições de trabalho ou as reivindicações coletivas de ordem profissional, também eles englobam a busca de soluções e as questões de política econômica e social a problemas que, por exemplo, tenham se apresentado na empresa e que interessem diretamente aos trabalhadores. Ou seja, pode-se pensar no nível de atuação sindical, ou melhor falando, deve-se pensar no nível de atuação sindical, que de fato pode, de alguma forma, equilibradamente, tratar alguns interesses das empresas, desde que esses interesses não tenham a ver especificamente com a livre iniciativa, mas tenham a ver com a questão que vai impactar muito na realidade dos trabalhadores. Então ele está dizendo exatamente que o papel das entidades sindicais não deve discutir apenas questões pontuais da melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores, mas também pode chegar a envolver no papel das entidades, discutir algumas questões, atividades da empresa que podem vir a impactar, não é? Quer dizer, a nível econômico, essas questões sociais dos trabalhadores, das trabalhadoras. Na Constituição alemã, por exemplo, você vai encontrar a situação como cogestão. Então lá, para os sindicatos, há a cogestão das empresas, porque sabe que a livre iniciativa ela também tem limites. E a nível de limitação, por exemplo, as empresas não podem simplesmente pensar no lucro e dispensar os trabalhadores. Na nossa Constituição fala, por exemplo, de evitar a substituição do homem pela máquina e vários outros. No 65 fala que não cabe limitar estritamente a ação das organizações sindicais diante das questões
profissionais, porque essa questão de política geral, particularmente no terreno econômico, ela traz consequências que repercutem sobre a situação dos assalariados, questão de remuneração, variações, condições de trabalho, marcha da empresa, etc. Novamente, a OIT diz que faz parte do papel sindical também se movimentar com relação a políticas econômicas. Então, dentro do tripartismo, que tem a ver com representação e atuação dos trabalhadores, dos governos e dos empregadores, logicamente, quer dizer, houve denúncias discutindo políticas governamentais que teriam impacto, por exemplo, na realidade da representação dos sindicatos, e os governos devem provavelmente ter, que você vai ver nos verbetes depois que onde tem o caso em concreto, simplesmente de forma genérica dizendo que isso não seria papel dos sindicatos. E a OIT está dizendo que é função dos sindicatos sim discutir, se movimentar, quem sabe fazer até greve, né? A gente já está colocando porque isso faz parte da força sindical, do movimento, dos empreendimentos dos sindicatos, né, para a obtenção dessas melhorias, da ampliação das negociações, por exemplo, discutir, fazer movimentos que tenham enfrentamento com os governos, por exemplo, contra políticas econômicas, políticas legislativas que vão impactar a sua representação. Veja no verbete 66 que diz que no exercício dos direitos de liberdade sindical dos trabalhadores e suas organizações, eles deveriam respeitar o direito do país, que por sua vez deveria respeitar os princípios da liberdade sindical. Ele está exatamente demonstrando, como a gente já falou em outros vídeos, que o comitê e as normas internacionais não se sobrepõem às normas nacionais, que o movimento sindical, que o movimento dos trabalhadores, ele deve respeitar a normatização nacional, mas já deixa o adendo dizendo que também os estados, nas suas legislações, devem respeitar os princípios de liberdade sindical, tanto os que constam na Declaração da Filadélfia, na Constituição da OIT, quanto na Convenção 98, na Convenção 87 da OIT e nas decisões do Comitê de Liberdades Sindicais, nas recomendações e demais decisões que tenham a ver com o respeito, a efetivação e, como dizia o Alex, a otimização, usa essa palavra, da questão da liberdade sindical, que é uma parte essencial dessas questões em âmbito do direito. Então, por hoje, eu agradeço a participação e deixo aqui os meus votos de realização, justiça e sucesso para você. Até a próxima, se inscreva, participe, comente, divulgue e juntos vamos à frente. Obrigado e até a próxima.